análise gráfica aí do segundo modelo econômico. Nós vamos continuar com a fronteira de possibilidades de produção, que com as várias combinações de produtos, né? Aqui os produtos nós vamos ter automóveis e computadores, a fabricação de automóveis e de computadores. Então vamos fazer uma análise gráfica. Aqui nós temos um plano cartesiano, né? Ordenadas, eixo das abscissas, ok? O primeiro quadrante aqui, então nós vamos trabalhar nele aqui. Se a gente tiver os computadores estão no eixo de Y e os automóveis no eixo de X. Se produzirmos 1000 computadores, nós vamos conseguir, no ponto B, produzir somente 300 automóveis. Então, quando a gente ligar a linha aqui, nós vamos ter o ponto B. Esse ponto B é um ponto que a gente considera ele ineficiente, porque nós não estamos utilizando todos os recursos produtivos disponíveis para fazer essa produção. Por isso que nós consideramos ele ineficiente. A gente continua aumentando aqui os computadores, aqui ó, no eixo de Y, das ordenadas. Então, 2000 computadores, nós vamos conseguir produzir 700 automóveis. Veja que no ponto, na fronteira de possibilidades, né, na linha, na curva da fronteira, que é uma curva côncava, né, nessa curva, o ponto A, quando eu estou deslocando o ponto A e depois a gente vai deslocar o ponto A para o B. Veja que quando a gente tem 2000 computadores, nós conseguimos produzir 700 automóveis. Se a gente aumentar a produção para 2.200 computadores, nós vamos ter 600 automóveis. Então, veja, à medida que eu aumentei os computadores de 2.000 para 2.200, eu tenho aqui, aumentei 200 computadores por dia. Vou falar que essa produção é por dia, para facilitar. Então, por dia, nós aumentamos 200 computadores, mas em contrapartida, eu vou ter que reduzir a produção de automóvel em 100 unidades. Então, 100 unidades de carro, eu vou sair de 700 para 600 unidades de carros produzidos, de automóveis produzidos, certo? Então, o que a gente vê aqui? Esse ponto C é um ponto ótimo de produção nessas condições para computadores, né? O ponto D, ele nos diz que ele é inviável. Nós não temos recursos para produzir nesse ponto D, ok? Nem computadores e nem carros. Então, por que, Conceição? Porque ele está fora da fronteira de possibilidades. Tudo que está na fronteira de possibilidades, na curva dela ou dentro dela, nós temos condições de produzir. O que tiver fora, nós não temos, é inviável, nós não temos condições de produzir. Tranquilo até aí? Então, vamos lá, fazer uma análise aqui. No ponto A, não há como produzir mais de um bem sem reduzir a produção do outro. Ponto A, aqui ó. Então, eu aumentei um bem, 200 computadores, eu aumentei, mas em contrapartida eu reduzi 100 automóveis, 100 unidades de carro, de automóveis produzidos. No ponto B, que é este ponto aqui, né? Por alguma razão, talvez um grande desemprego, a economia produz menos do que o permitido pela disponibilidade de recursos, né? Então, ela está com 300 automóveis e 1000 computadores. É uma situação ineficiente. O ponto C, quando a sociedade se move do ponto A para o ponto C, a sociedade produz mais computadores e menos automóveis. É o que nós falamos. Aumentamos 200 computadores e reduzimos na produção de carro em unidades, tá? Aqui nós estamos falando em unidades. Ah, professor, pode ser tonelada? Pode também. Mas, como nós estamos falando de equipamento, o meu produto é computador. Computador e carro, eu trabalho com eles em unidades. Por isso que eu estou falando a medida que é unidade, ok? Mas se quiser trabalhar com outra medida também, de repente vende 10 carros, vai dar X toneladas de carro. X computadores vai dar 1 tonelada, meia tonelada de computadores. Aí é critério, tá? Depende de como a empresa
vai estar trabalhando isso aí. O ponto D, nós falamos que ele é inviável. A economia não tem recursos para sustentar esse nível de produção. A economia pode produzir em qualquer ponto sobre ou dentro da fronteira de possibilidades de produção, aquilo que eu falei. Ela pode produzir aqui dentro, aqui em cima da curva, né, da fronteira de possibilidade, mas não pode produzir em pontos fora da fronteira, que é o caso do ponto D. Ele está fora, ele é inviável. Aqui nós temos um deslocamento. Agora vamos ver esse deslocamento, o que acontece aqui. Computadores, nós tínhamos 3.000 computadores, resolvemos produzir 4.000 computadores, certo? Porque nós tivemos um deslocamento, uma procura maior de computadores. Então, quando a gente faz isso, olha, veja bem o que acontece. Nós estávamos com 2.000 computadores, nós produzíamos 700 carros. 2.100 computadores, a gente produz 750 carros, né? Então, à medida, aí, passamos a produzir 3.000 computadores, vamos ver aqui, ó. Se a gente produzir 3.000 computadores, tem um deslocamento aqui também. Imagina aqui, ó. Se eu produzir 3.000 computadores, minha produção, eu diminuo muito a minha produção de carro. Então, se torna também, acaba, não é uma boa coisa, que eu vou diminuir muito, vou passar aqui para 400, uns 500, observa onde que essa linha vai dar aqui, entendeu? Então, o ponto ótimo é desse ponto A para E. Aí, como é feito isso? É feito através de análises econômicas, né? Então, aqui, 2.100 computadores, certo? Eu consigo produzir 750 carros. Então, meu ponto ótimo, esse ponto E, é meu ponto ótimo de produção entre computadores e carro. Por que eu estou falando que é meu ponto ótimo? Porque eu já sei que se eu passar para 3.000, teve um deslocamento aqui, gente, só para voltando aqui, houve um deslocamento aqui de A para E. Mas imagina se eu criasse uma linha, eu criasse um ponto F e deslocasse aqui de 3.000, igual eu estava mostrando para vocês, olha o que eu iria produzir de carro. Eu produziria 3.000 computadores, mas olha, ia dar uns 500 carros, 450, 500 carros, entendeu? Então, não é uma coisa boa. Então, meu ponto ótimo é 2.100 computadores e 750 automóveis, ok? Mas a quantidade a ser produzida é tudo através de uma análise do deslocamento de fronteiras de possibilidade de produção e análise econômica em cima do produto, né, que estamos estudando a possibilidade de produção dele. No nosso caso aqui, eu estou falando de computadores e automóveis. Vamos que a gente faça um comparativo entre computadores celulares. Aí a gente tem que avaliar, ok? Então é isso, eu queria que você só entendesse o gráfico, né? E entender bem aqui como é que trabalha. Sempre quando você usa o eixo de Y, eixo de X, né? Primeiro quadrante aqui, então você marca os pontos e depois você faz uma linha reta. Faça uma reta, ok? Tanto na vertical como na horizontal, nos pontos marcados. Onde que elas se cruzarem, ali é o ponto, tá? Onde ela cruza, que é o ponto. Tranquilo? É isso que eu queria passar para vocês entenderem o gráfico, tá? Se você gostou, clique no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações.